A paz do Senhor, meus irmãos, do núcleo do IBADERJ, aí na Assembleia de Deus Ministério Real. Vamos dar continuidade à nossa aula de Antigo Testamento. E hoje, a nossa terceira aula, vamos estar falando do segundo bloco das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. No último vídeo, nós tratamos sobre o Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros do primeiro bloco do Antigo Testamento. Na aula de hoje, vamos tratar sobre o segundo bloco de livros do Antigo Testamento, que são os livros chamados livros históricos, tá? Que vão de Josué até Esther. Então, os livros históricos, que são a segunda parte ou o segundo bloco que compõe nosso Antigo Testamento da nossa Bíblia Sagrada, ele vai do livro de Josué até o livro de Esther. E por que é que nós chamamos esses livros de livros chamados históricos? Porque são livros que contam a história do povo de Israel, desde a morte de Moisés até o restabelecimento do templo pós-exílio, tá? Então, vai abranger um tempo de história do povo de Israel, da morte de Moisés, ali no começo do livro de Josué, até o final do exílio, ali que está registrado segundo Crônicas, tá? E também livros de Esdras e Neemias e Esther, que é o finalzinho do exílio do povo de Israel. Então, são chamados livros históricos os livros que vão de Josué a Esther, porque são livros que contam a história do povo de Deus, desde a morte de Moisés até o retorno do cativeiro. Tá? O cativeiro durou 70 anos. Então, os livros vão compor esta parte. Queremos relembrar aos irmãos que quando nós falamos de livros históricos e colocamos nesta sequência de Josué a Esther, esta sequência é uma sequência temática, tá? Relembrando a última aula, os livros que nós temos nas nossas Bíblias, a sequência dos livros do Antigo Testamento, e estão por ordem temática por causa da tradução que foi feita na cidade de Alexandria, no Egito, por 70 ou 72 rabis, mestres judeus, que fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego a pedido de Ptolomeu, do imperador Ptolomeu ali, para que colocasse a cópia do livro dos judeus na sua biblioteca. Então, a ordem que nós temos do nosso Antigo Testamento não é uma ordem cronológica, ou seja, do livro mais antigo para o livro menos antigo. A ordem que nós temos no nosso Antigo Testamento são uma ordem chamada ordem temática. Por isso é que ela vai tratar de temas, livros temáticos. Então, a organização das nossas Bíblias é diferente da organização da Bíblia judaica, tá? Só para relembrar. Eu vou estar enviando para os irmãos um material complementar para que os irmãos possam acompanhar essa questão dos livros, e eu vou extrair deste livro aqui, ó, Através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pearman, da editora Vida Acadêmica. É um best-seller com mais de 140 mil exemplares vendidos, e eu vou estar dando o resumo dos livros e vou extrair deste livro aqui, e também alguma parte eu vou extrair do resumo dos livros da nossa Bíblia aqui de estudo luterana, que tem ótimos resumos sobre os livros. Aqui, eu gostaria apenas de deixar registrado aqui na nossa introdução dos livros históricos a seguinte citação da Bíblia luterana de estudo, tá? Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis eram conhecidos pelos rabinos como profetas anteriores. Seus escritos seguiam o ministério e estilo de Moisés. Por isso, suas obras naturalmente seguiam as dele nas escrituras hebraicas. Os rabinos colocavam Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas na categoria geral de escritos. E os editores da Septuaginta, ou versão dos 70, colocaram todos esses livros juntos
como um apanhado histórico de Israel, desde a morte de Moisés até o restabelecimento do templo pós-exílio babilônico. Tá? Então, veja que essa organização foi feita pelos estudiosos ali em Alexandria, quando fizeram a Septuaginta. Tá? Mais uma citação aqui da Bíblia Luterana de Estudo. Com exceção do livro de Ruth, que provavelmente foi escrito para honrar o governo de Davi, os outros escritos foram registrados após exílio e serviam para fortalecer e estabelecer o remanescente do povo de Deus após a crise nacional, o exílio. Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas são como os profetas anteriores em estilo, enfatizando as bênçãos e maldições da lei de Moisés. Ruth e Esther são livros de histórias de magnífico enredo sobre mulheres fiéis. Então, esses livros chamados escritos, que são Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas, foram escritos provavelmente pós-exílio babilônico ou no exílio babilônico, tá? Então, essa é a diferença que nós temos aqui. Agora, vamos aqui dar uma introdução, começando com o primeiro livro dos chamados históricos, que é o livro de Josué. Tá? Josué começa o seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Tá? O autor do livro de Josué é comumente aceito como Josué ou um autor desconhecido. É lógico, se nós entendermos que Josué é o autor do livro, nós temos que entender que a parte final de Josué foi escrita por um dos anciãos de Israel. Tá? A data provável da escrita do livro de Josué está entre o ano de 1406 e 1375 a.C. E qual é o propósito, ou um dos propósitos principais do livro de Josué? Registrar como o Senhor cumpriu sua promessa de dar Canaã como herança. O livro de Josué é o livro das guerras, é o livro das conquistas que o comandante do povo de Deus, Josué, ele vai ali conquistando, vai entrando na Terra Prometida, vai conquistando aquelas nações e vai possuindo a terra. Josué é um livro de transição, é um livro de uma transição de liderança. Moisés não mais lidera, agora é Josué. É uma transição também de gerações. A geração do deserto morre e os filhos da geração do deserto tomam posse da terra prometida. O Talmud, que é um livro de tradições judaicas, diz que Josué escreveu todo o livro com exceção dos últimos 5 versículos, que foi escrito por alguém posterior a Josué após a sua morte. Então, é interessante notar essa questão do livro de Josué como um livro de conquista, como um livro de posse da terra prometida, que vai narrar o estabelecimento da nação que foi resgatada do Egito e agora se estabelece como um povo ou como uma nação que vai conquistar e tomar posse daquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. O segundo livro, na sequência das nossas Bíblias, dos chamados históricos, é o que nós chamamos de livro dos Juízes, ou livro dos Juízes de Israel, que vem logo na sequência do livro de Josué. Então, o livro dos Juízes, ele continua a história da conquista da terra. Tá? Quando você lê o livro de Josué, você vê que no final do livro de Josué, lá por volta do capítulo 24, Josué faz uma reclamação e fala para aquele povo: se a vós parece mal servir ao Senhor, servi aos deuses que vossos pais serviram antes do rio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que dá a entender que aquele povo não estava totalmente empenhado na conquista da terra, ou aquele povo não estava totalmente comprometido com a conquista da terra. Então, na sequência, o livro dos Juízes ele vai entrar dando continuidade a essa questão da conquista da terra. Aqui, o Meyer Pirman vai citar o seguinte: depois da morte de Josué,
a nova geração de israelitas fez alianças com as nações da antiga geração, fez aliança com as nações que a antiga geração havia deixado na terra, atitude que resultou na idolatria e imoralidade. Isso lhes trouxe o juízo de Deus na forma de servidão às mesmas nações que deveriam subjugar. Quando clamavam a Deus, Deus lhes enviava um libertador ou um juiz. Durante o tempo em que este vivia, o povo permanecia fiel a Deus. Mas depois de sua morte, o povo tornava a cometer os mesmos pecados. Então, o livro de Juízes vai girar em torno do seguinte tema: pecado, servidão, arrependimento, salvação. O povo pecava, Deus julgava aquele povo, entregava aquele povo na mão dos inimigos, aquele povo clamava, Deus levantava o juiz libertava aquele povo e aquele povo era liberto. Então, o livro de Juízes é como se fosse uma roda gigante. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Como se fosse um pêndulo. Eles pecavam, viviam em servidão. Durante a servidão eles clamavam, Deus levantava o juiz que os salvava. Então, esse é o tema principal do livro dos Juízes. O autor do livro dos Juízes é desconhecido. Alguns vão afirmar que teria sido o profeta Samuel. Porém, nós não temos nenhum indício interno dentro do livro que vai afirmar categoricamente que é Samuel. Por isso, nós classificamos como autor desconhecido. A data do livro dos Juízes é provavelmente ano 1000 antes de Cristo, tá? E o propósito, ou um dos propósitos, é apresentar o estado de declínio espiritual do povo de Israel e as misericórdias do Senhor, pela qual ele perdoou e manteve o reino unido. Logo na sequência, nas nossas Bíblias, nós temos o livro de Ruth, que é o terceiro dos livros chamados históricos. Mas antes de ler sobre o livro de Ruth, eu vou apenas deixar aqui o primeiro versículo do livro dos Juízes de Israel, que diz o seguinte aqui, Juízes, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então, você pode observar que é uma sequência cronológica de Josué para o livro de Juízes. O livro de Ruth, que é o terceiro livro dos chamados históricos, começa da seguinte forma, no seu capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram na terra por quase 10 anos. O livro de Ruth está inserido dentro do período dos livros dos Juízes. Então, a história, o enredo, os fatos e acontecimentos do livro de Ruth estão na linha cronológica dentro do livro dos Juízes, como está aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Este é o contexto do livro de Ruth, a época em que os juízes julgavam a terra, tá? E aqui nós temos mais uma informação. Autor, também desconhecido. Não há nenhum indício interno, tá, que diga quem é o autor ou os autores. Por isso classificamos como autor desconhecido. Tá? A data é a mesma data de composição do livro dos Juízes. Ora, se o livro de Ruth está inserido dentro do período do livro dos Juízes, então a data provavelmente é uma data parecida. Então, por isso, os estudiosos classificam que a data de composição do livro dos Juízes é por volta de 1000 anos antes de Cristo. E qual é o propósito principal do livro dos Juízes? Mostrar que Deus demonstra sua fidelidade, provendo um resgatador que garantiu à família de Ruth perpetuar o nome do povo de Deus.
Tá? Esse é um dos propósitos. Aí nós temos os personagens, Ruth, Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion, Obed, que vem a ser avô de Davi. Então o livro de Ruth também tem algo com a genealogia de Jesus, a genealogia do Messias. Por isso é importante estudar o contexto e a história do livro de Ruth. A tradição judaica atribui a autoria do livro de Ruth ao profeta Samuel. Porém, é uma tradição judaica. Vamos partir agora para o quarto livro dos livros chamados históricos, que é o livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Devemos relembrar aos irmãos que nas nossas Bíblias nós contamos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E contamos Esdras e Neemias de forma separada. Nas Bíblias judaicas, eles contam livro de Samuel, um livro, livro dos Reis, um livro, livro das Crônicas, um livro, Esdras, Neemias, um livro. Então, nós dividimos, eles contam como um só. Por isso que tem essa diferença também. Vamos ler aqui o primeiro verso do primeiro capítulo de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. O livro de 1 Samuel, ele vai contar um período um pouco anterior ao período dos reis de Israel. Samuel é o finalzinho, Samuel é o último juiz. Se você for contar no livro dos juízes, todos os juízes, você vai finalizar ali com Sansão, um dos últimos juízes. Quando você começa o livro de 1 Samuel, você vai ver que aqui na Bíblia, no versículo 3, diz que Eli julgava a terra, era o sacerdote. Então Eli, e depois Eli passa o sacerdote para Samuel. Samuel então seria o último dos juízes. Se você contar 13 juízes no livro dos juízes, mais Eli, 14, e Samuel, 15. Então, total de 15 juízes. O livro de 1 Samuel encerra o período dos juízes de Israel. É o final da dinastia dos juízes. E o livro de 1 Samuel inicia a trajetória do período dos reis de Israel, começando com Saul, passando para Davi, tá? E depois nós vemos no livro dos reis a continuidade com o reinado de Salomão. Então, Samuel é um livro também de transição. Final do período dos juízes, começo do período dos reis de Israel. O primeiro livro de Samuel trata muito da questão de Samuel e de Davi. Tá? Samuel e Davi. Vamos ver aqui o conteúdo de Samuel gira em torno de 3 pessoas. Samuel, Saul e Davi. Então, quando você lê o livro de Samuel, esses 3 personagens vão sobressair. Samuel, Saul e Davi. Do capítulo 1 ao 7, Samuel. Do capítulo 8 ao 15, Saul. Do capítulo 16 ao 31, o Davi. Então, os 3 personagens principais são esses. Vamos ver aqui uma estrutura deste livro de 1 Samuel, como está registrado aqui. Autor desconhecido. Porém, alguns vão afirmar que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos. A tradição judaica diz que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos e o restante teria sido escrito pelos profetas Natã e Gade. Mas isso é uma tradição judaica. Tá? A data provável é uma data no final do período dos juízes de Israel, mais ou menos no ano 970 a.C. E qual seria o propósito principal do livro dos juízes? Revelar a fidelidade de Deus para com Israel e ao estabelecer seu governo por intermédio de Samuel, Saul e Davi, apesar
da infidelidade do povo. Então, entender essas questões é muito interessante no livro de 1 Samuel. Agora vamos partir para o final dessa primeira parte da aula e vamos falar sobre o livro de 2 Samuel, que é uma continuação de 1 Samuel, e assim está escrito no primeiro capítulo e no primeiro versículo de 2 Samuel. Vamos identificar aqui. 2 Samuel 2:1. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já os 2 dias em Ziclag, sucedeu o 3º dia que apareceu ao arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele Davi, inclinou-se, lançando sobre terra. Tá? Então, o livro de 2 Samuel já vai mudar o eixo e vai tratar principalmente de Davi. E principalmente do período inicial do reinado de Davi. Depois da morte de Saul, o filho de Saul reina por 2 anos, com a ajuda do seu comandante, do seu capitão, o Abner. Tá? E depois Davi toma posse do reino e dali ele é coroado em Hebrom e depois coroado em Jerusalém. Então a figura principal de 2 Samuel é a figura de Davi. Então todos os acontecimentos registrados de 2 Samuel foram escritos provavelmente por Natã e Gade, tá? Já que Samuel já tinha morrido durante o reinado de Saul. Então, provavelmente Natã e Gade foram que compuseram o 2º livro de Samuel. E aqui nós temos algumas informações técnicas, algumas informações que a gente precisa entender, que são parecidas com as informações de 1 Samuel. Autor desconhecido, atribui-se a Natã e Gade, período mais ou menos 970 a.C., e o propósito principal é falar sobre o reinado do escolhido de Deus, que é Davi. Amém, meus irmãos?